Começa agora mais um podcast com a marca Gonçalves Cordeiro. Salve, salve, galera! Começando mais um podcast de hoje. Douglas, eu nem sei mais o número, se é você 35, nem lembra mais o número que se é 36. Sabe quando você começa a perder as contas assim? Não, o que importa é que funcionou, né, Kilila? Exatamente. É isso aí, pessoal. E hoje nós temos um homem de histórias maravilhosas, de histórias ricas no nosso Mato Grosso. E ele veio para contar muita coisa boa por aí, né, Douglas? É isso aí. Esse cara é o Dr. André Brinsken. Ele é médico cirurgião geral, cirurgião plástico, ex-deputado e hoje ele está prefeito de Vila Bela da Santíssima Trindade. Muito obrigado pela presença aqui, Dr. André Brinsken, no Kilila Cast. Eu que agradeço a você, Kilila, Douglas, a oportunidade da gente estar aqui, né? Eu só espero que vocês não façam perguntas embaraçosas. Pode ter certeza que vai. Ô, Kilila, voz de locutor, né, velho? Exato, rapaz. O homem dos olhos azuis, que também foi Cabo Man da TV. Você sabia disso? Cara, Cabo Man da TV. Esse cara tem muita história, velho. Muita história de verdade. Kilila, toca o barco aí que daqui a pouco o homem vai falar. Exatamente. Isso aqui é o meu amigo André Brinsken. É isso mesmo a pronúncia? Isso. Isso aqui é meu amigo Douglas Alemão. Mais um, meu amigo. E esse aqui é mais um Kilila Cast. Toca o barco aí, DJ. Roda a vinheta. E já pensou quando você chega assim e fala, eu quero fazer um podcast, mas não tem um estúdio? Ah, meu amigo, se for esse problema aqui, acabou, né, Douglas? Chega de ficar procrastinando os seus sonhos. Se você tem um sonho, agora Gonçalves e Cordeiro vai ajudar você a realizar. Sabe como? Você pode locar toda essa estrutura com equipamento, com já uma pessoa para operar, até a sua plástica vai estar toda produzida aí pela Gonçalves e Cordeiro por um valor muito mais acessível do que você imagina. Porque assim, Kilila, o cara vai investir nisso aqui, o cara vai construir uma estrutura dessa, vai uma bala, velho. Vai uma bala. Vai uma não bala. É fácil. Então você negocia com o Cláudio. Cláudio é bom de negócio, que não é mole não. Demais da conta. E pra falar com o Cláudio é o seguinte, você vai chamar no 65992757575, já vai conversar com ele e fala, Cláudio, me ajuda, faz um precinho bom aí pra mim. Ele faz. Ele é parceiro. Ele tem um coração muito bom. Enorme. Exato. E tem mais uma coisa, Douglas. Se você mora em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e vem para Cuiabá e precisa gravar um podcast e está sem estúdio, você também pode locar por 2 dias, 3 dias. Exato. Você pode igual aquelas academias, né? Que você tem rede de academia. Isso. Você tá fora da sua cidade, você malha em outra cidade. A pessoa, rede. Exatamente. A pessoa tem um podcast, tá viajando, tá vindo aqui ao Mato Grosso, não pode deixar de ir ao ar, utiliza o estúdio aqui de forma esporádica, né? E não vai deixar de estar replicando o seu conteúdo para as pessoas. Exatamente. Então, não se esqueça, né? Você pode entrar em contato no telefone 65-99275-7575. Agência Gonçalves e Cordeiro. É isso daí. Tudo bem, prefeitão? Kilila, maravilha, maravilhoso. Estamos à véspera de 271 anos de Vila Bela. Que maravilha, 271. Vila Bela fundada em 1752. A primeira cidade planejada do mundo, feita pelo arquiteto Pascal e construída no Brasil. Bem no início da era modernista, do modernismo que vinha crescendo, e eles tinham essa visão de organizar o mundo. E a primeira cidade planejada foi Vila Bela. Depois a planta de Vila Bela serviu de inspiração até para a cidade de Nova York. Você não sabia disso? Não sabia disso. Tá então vendo? Fala mais um pouquinho como que essa planta de Vila Bela serviu para Nova York. Na época, as cidades cresciam ou em torno da Câmara, que era o poder, ou em torno da igreja. E à medida em que cada um construía a sua casa, puxava-se a rua para lá. Então, era uma cidade totalmente desordenada, desorganizada. Vila Bela, a planta veio com o sistema já de quadras
quadradas, esquartejadas, né? Esquartejadas não, mas quadradas, né? 100 por 100, com seus lotes definidos, lote do fundo, lote da frente, lote do lado, tudo. E com a área vamos dizer assim, o centro político administrativo definido. E quem foi em Vila Bela, no ano passado, nós organizamos uma maquete do que era Vila Bela, o centro histórico de Vila Bela. Ali você vai ver o Palácio do Governo, que chama Palácio dos Capitães Generais, né? E a Casa do Governador, a Senzala, você vai ver a delegacia, você vai ver o teatro que tinha naquela época. A atividade de Vila Bela teatral era maior do que São Paulo e Rio de Janeiro juntos. E isso prevalece até hoje, que nós somos um povo festeiro, um povo alegre, um povo animado. E a Casa de Fundição da Moeda, você não sabia disso? Não sabia. Também era lá? Tinha lá. Tinha lá também? Vila Bela alcunhava moeda, o ouro saía em lingotes para Portugal, era uma região muito rica de ouro, né? E nós fomos, durante 83 anos, fomos capital do Estado. E o Estado era Mato Grosso do Sul e Rondônia junto. Imagina. O tamanho que era esse Estado, hein? Era muito grande, né? Ô, doutor, deixa eu te perguntar uma coisa. A Vila Bela, nessa época, tem aquela história, né, com relação aos escravos que foram abandonados. Explica pra galera de casa. Bom, quando Vila Bela era a menina dos olhos da coroa portuguesa. Para entender um pouco, nós temos que voltar um pouco a histórias e falar sobre a era modernista. O modernismo, ele pregava a separação da igreja do Estado. A igreja católica, na época, o Papa mandava no mundo. Punha reis, depunha reis. E o modernismo veio falando assim, olha, a igreja tem que cuidar da religião, o Estado tem que cuidar da parte social, da política, e não pode misturar as coisas. E aí, como Vila Bela chamou a atenção do mundo, como Brasília chamou a atenção nos anos 60, Vila Bela chamou a atenção do mundo. E por isso foi usado também porque vinham companhias de engenheiros, de arquitetos para conhecer a cidade planejada. E aí viam Vila Bela. Então a Igreja Católica temia que, se Vila Bela prosperasse, o modernismo ia prosperar, né? E a igreja começou a trabalhar contra. Mas Vila Bela era a menina dos olhos da coroa portuguesa e nunca permitiu a transferência, porque havia uma política muito forte para transferir a capital para Cuiabá. Inclusive, os dois últimos governadores da província Mato Grosso sequer pisaram em Vila Bela. Ficaram aqui despachando de Cuiabá. Então, por isso que muitos falam, não, Vila Bela foi capital durante 69 anos, mas a história realmente é quando transferiu a capital, 83 anos. Né, porque o governador despachava daqui de Cuiabá. Muito bem. Quando Dom Pedro I foi convocado para retornar a Portugal e assumir o trono, ele deixou Dom Pedro II. Dom Pedro II tinha 8 anos, e é muito jovem para tomar as decisões, criaram o governo regente. E um dos integrantes dele era o José Bonifácio, que era muito ligado à Igreja Católica. Cuiabá tinha um bispo muito forte, então juntou a fome com a vontade de comer e transferir a capital. Aí vou responder a sua pergunta. Muito antes da lei do ventre livre, muito antes do sexagenário, muito antes da abolição, Vila Bela já era uma sociedade negra organizada livre. Por quê? Porque a elite dominante da época trouxe para Cuiabá apenas os escravos que podiam fazer carga. Ficaram para trás os velhos, mulheres e crianças. Os mais antigos achavam que a qualquer momento os senhores voltariam para buscá-los. E o que nunca aconteceu. A nova geração entendeu, somos livres, vamos nos organizar. E quando Vila Bela completou 200 anos, portanto já neste século de 1952, o governador da época, Fernando Corrêa da Costa, resolveu fazer uma expedição para ver o que tinha sobrado de Vila Bela, achando que ia encontrar uma cidade fantasma.
Mais de um século de abandono. Foi tão forte a política que a Assembleia Legislativa fez uma lei para extinguir o município de Vila Bela. Eles queriam riscar Vila Bela do mapa. Aí o governador vetou, lógico, graças a Deus. Não satisfeitos, a Assembleia trocou o nome, tirou o nome de Vila Bela e colocou Cidade de Mato Grosso, com 2 T, Mato Grosso. No meu registro de nascimento, que eu sou nascido em Vila Bela, está lá, nascido em Mato Grosso, Mato Grosso. Essa mudança para Vila Bela de novo só aconteceu graças ao deputado Ayrton Reis de Cáceres, que era um grande amante de Vila Bela e que fez o projeto de lei nos anos 60 para retornar. Devolveu o nome. Devolveu o nome, devolveu a nossa dignidade, né? Porque ela foi tirada. Mas voltando lá, a visita do governador em 1952, com Assis Chateaubriand, que era senador da República e dono de todos os rádios e jornais do Brasil, amigo pessoal de Getúlio Vargas. Ele estava nessa companhia porque ele estava visitando Mato Grosso. E ele relata isso no jornal O Cruzeiro, no Rio de Janeiro. E ele diz que, para surpresa de todos, chegaram lá e encontraram uma cidade com uma sociedade organizada, sem nenhum analfabeto, do menor ao maior sabiam ler e escrever, sem ter nenhuma escola oficial. As pessoas que ficaram abandonadas, elas se organizaram como sociedade. Se organizaram, passaram a entender que nós temos que continuar a educar, né? Ler, escrever. E através dessa expedição, então, foi quando Vila Bela voltou à tona dos olhos do governador, do governo do estado. Como Assis Chateaubriand era amigo pessoal de Getúlio Vargas, logo em 53 se mandou construir a pista, um aeroporto, que hoje, quem conhece Vila Bela, Jardim Aeroporto, a avenida central do Jardim era a pista de avião. E aí a Força Aérea Brasileira começou a fazer linha de 15 em 15 dias, fazia Cuiabá, Campo Grande, Cuiabá, Vila Bela e Porto Velho. Aí começou a voltar a cena novamente, levava os recursos, remédios, médicos e tudo mais da Força Aérea Brasileira. Depois o Cruzeiro do Sul, ele também começou uma linha regular, né, da assistência em Vila Bela. Meus pais chegaram em Vila Bela em 55, portanto 3 anos depois que o governo redescobriu Vila Bela. E o pai, como era um visionário, ele começou a fazer o papel de Estado. Fundou uma missão cristã, evangélica, e aí, com o apoio das igrejas na Holanda, na Alemanha, ele começou a trazer roupa, muitas vezes até comida não perecível, e distribuir para o nosso povo lá, né? Fazia esse lado social. Aí ele também contactou com índios Nambiquara, índios Parecis, índios Cinta Largas, em Rondônia, fez esse primeiro contato, que sempre tinha uma rivalidade muito grande entre os índios Nambiquaras e o povo, a população de Vila Bela. E no segundo ano que ele estava lá, ele apaziguou, trouxe os índios para dentro do quintal da casa dele, chamou as lideranças de Vila Bela e fizeram o apaziguamento entre os dois povos. Então, assim, é uma história rica, muito bonita, né? E aí, o que faltava lá? Faltava tudo. Não tinha hospital, não tinha posto de saúde, não tinha médico, não tinha enfermeiro, não tinha nada. Então a missão conseguiu trazer bioquímico da Holanda, conseguiu trazer enfermeira, primeiro da Suíça, depois uma holandesa. Através desse contato dos seus pais? Através deles. E aí surgiu a necessidade de um hospital. O pai começou a construir uma olaria, onde eu, quando moleque, a gente amassava o barro para fazer tijolo, telha. Tem que trabalhar com os mesmo. pés. Começou cedo. Infelizmente, hoje tem uma lei que criança não pode trabalhar. Tem que trabalhar. Aprende a dar o valor ao trabalho quando criança, quando adolescente, né?
você ter uma ideia, o governo da Holanda resolveu financiar a construção do hospital. O embaixador da Holanda foi lá, ficou uma semana em Vila Bela, lançou a pedra fundamental, levou o recurso para o pai construir o hospital. Mas a cerâmica era... fábrica de tijolo era Cáceres. Como que não tinha estrada? Não tinha estrada, acho que como transportar? Como transportar e um tempo danado para chegar até, né? Vamos ter que fazer a nossa olaria. Da olaria passou para um mais moderno, que foi uma pipa que já era puxado por cavalo. Aí você parou de amassar barro com o pé. Aí parei de amassar, mas aí fazia o cavalo era você. Aí a gente fazia o tijolo, a telha, enfornava, desenfornava, né? E fomos construindo o hospital. Aí como que vamos equipar o hospital? Aí a missão, a diretoria da missão na Holanda descobriu que na Suécia tinha uma organização não governamental que a cada 5 anos, que era por lei, os hospitais tinham que trocar tudo, que é para poder girar as fábricas, e essa organização passava nos hospitais, pegava o equipamento, dava uma melhorada neles e doava. E doava para o terceiro mundo. Então chamado. O primeiro equipamento do hospital que chegou em Vila Bela é tudo veio da Suécia. Veio da Suécia. Nem Cuiabá tinha equipamento que nós tínhamos lá, de tão moderno que era. E aí, assim, foi crescendo. Outro fato, o pai se embrenhou naqueles sertões lá, junto com amigos da localidade, né? Salvador, João Camargo, enfim, pessoas que hoje já nem existem, não estão mais entre nós. Emprenhou a pé, a canoa, para poder contactar com os índios. E aí um dia ele, bem cansado, de repente olhou para cima e um jato passou lá soltando aquela fumacinha branca, e Deus falou para ele: eu vou te dar um avião. Aí ele falou com os companheiros, falou: ó, Deus está me falando que vai me dar um avião. Aí o pessoal riu e tal, né? Aí ele foi de férias para a Holanda. Isso antes do hospital ou depois? Antes do hospital. Porque tinha muita gente morrendo de malária, de doenças. Ah, existia a necessidade de um hospital? De um avião? Sim, exato. Não tinha estrada, né? Então, antes do hospital. Aí o desejo do hospital nasceu também em função de que o pai levava muitas vezes as pessoas doentes para Cáceres ou para Cuiabá. E naquela época não tinha o SUS, tinha o INPS, que organizado da seguinte maneira: 10% dos leitos hospitalares era para indigente. Então os hospitais, esses 10 leitos sempre estavam ocupados. Aí o pai trazia o trabalhador lá sem condições e falava: ó, eu já trouxe até aqui, fiz a minha parte, agora faz a parte de vocês. E muitas vezes, por desumanidade, eles deixavam a pessoa morrer na porta do hospital, mas não internavam. Então vamos lá, vamos organizar a ordem depois desse fato cronológica. Então, isso. Vamos organizar. Então, o seu pai primeiro sentiu a necessidade do avião pelo fato de não haver um hospital em Vila Bela. Não tem meio de comunicação, não tem meio de transporte também. Era porque único... Cáceres já tinha, por exemplo, Lacerda já tinha hospital? Lacerda nem existia. Nem existia? Não. Então são quantos quilômetros? Só Cáceres, né? Só Cáceres. Né? Quantos quilômetros de Cáceres a Vila Bela? 230, não dá 300 quilômetros. Agora você 350 quilômetros mais ou menos. Imagina... Agora imagina sem estrada. Não, imagina numa estrada de chão na chuva. Não ia. Não. O correio naquela época, Douglas, era feito no lombo de burro. Levava-se 15 dias para chegar em Cáceres, despachava as cartas e tudo mais, e 15 dias para voltar. Tinha que ter um avião mesmo. Entendeu? E aí, como é que foi a história do avião? Aí a história do avião foi o seguinte: o pai foi para a Holanda, as igrejas se organizaram, fizeram campanha, compraram um aviãozinho pequeno de 4 lugares, um Cessna 175, eu acho. E esse aviãozinho está em Chapada dos Guimarães, um colecionador comprou para guardar de relíquia. Tem toda a história descrita desse aviãozinho. A rabeta, aquela rodinha atrás, né? E era o teco-teco. Era o teco-teco. Era o teco-teco. O verdadeiro teco-teco. O verdadeiro teco-teco. Aí ele trouxe esse avião encaixotado
da Holanda até Paranaguá, no Paraná, levou em Curitiba, ele não sabia pilotar. Então ele fez o brevet em Curitiba, montou o avião em Curitiba e de Curitiba veio para Vila Bela. Calma lá, ele pilotando, ele fez o curso pastor, missionário, construtor e piloto de avião. E aí? Aí ele veio pilotando para Vila Bela e não tinha GPS naquela época. Seu pai era lenda mesmo. Não tinha GPS mesmo. Era um mapa aberto e bússola, era o único instrumento que tinha de navegação. E aí você ia olhando. Eu fui muitas vezes, viajei no avião com o pai, eu era o leitor do mapa. Pai, tem um rio aqui. Esse rio como que chama? Tal. Nós estamos Você era o navegador dele. Navegador. Que Lila, a gente se perde viajando com o GPS do celular, cara. Agora imagina com mapa. Então é assim, aí de tanto trazer pessoas e ver pessoas morrer, ele falou, não, nós temos que construir um hospital. Aí construiu o hospital que está lá até hoje. Hoje é reconhecidamente um dos melhores hospitais da região. É filantrópico. Bem equipado, né? Bem equipado. Nós temos um convênio do município com o hospital, né, que ajuda a manter o hospital, mas o hospital também é mantido por doações, faz-se o leilão do gado todo ano. Né? Ainda recebe recurso da Holanda? Não, da Holanda não. Porque a Holanda chegou num ponto que ele falou assim, olha, nós demos a vara e ensinamos a pescar. Agora o peixe vocês têm que pescar. Essa aí já é obrigação do governo de vocês aí para cuidar da gente, né? E aí é isso mesmo. A verdade é essa. Nós não podemos ficar numa eterna dependência de fora. País Exato. E hoje que já deu até desenvolveu um pouco mais, né? Exato. A região já pode depender do Estado. Exato. Agora, e a história do Dr. André? A história... Como se formou? Como que foi sua formatura? Porque comprou um hospital. Calma lá. Aí seu pai falou, falta um médico, né? Mas você sabe, Lila, eu fiquei muito tempo entre fazer direito, que é uma área que eu gosto muito, até recentemente eu passei no vestibular da Unemat, há uns 6 anos atrás, para direito, fiz a inscrição. Aí a minha mulher, que já não é mais a minha mulher, falou assim, que hora que eu vou ter marido? Você tem que escolher, ou você faz direito ou você tem família. Aí naquela época, depois ela me abandonou do mesmo jeito, podia estar formado, podia estar formado direito, né? Mas essa é a história da vida, né? Alguém perguntou assim, então seu casamento não deu certo? Eu falei, não, deu certo. Até aquele dia. Aquele dia deu certo. Todos os meus casamentos deram certo. Tudo. Encerrei o quarto. Tudo 3 meses de casamento. Não. Vem cá, você fala de Vila Bela, nós percebemos que brilha os seus olhos quando você fala de Vila Bela. Você é vilabelense, né? Como foi essa vida? Como foi a vida em Vila Bela? Como a sua infância, adolescência, interesse pela medicina? E outra coisa, né? Vila Bela é formado por pessoas quilombolas. Praticamente, certo? Os afrodescendentes dos e veio o holandês de olhos azuis. Como que é? Tem um livro. Como que se diz isso? Tem um livro que alguém escreveu, agora não me lembro o autor, que chama Território Negro em Espaço Branco. Isso. Conta um pouco a história, essa história do pai. Mas quando o pai chegou lá, os prefeitos na época eram nomeados, né? Chamava intendente. E o prefeito nomeado de Vila Bela era um branco. O resto da população era negra, né? Aí o pai e a mãe chegaram lá. Por questões religiosas também, a Igreja Católica ia lá uma vez por ano. O padre de Cáceres ia lá dar assistência, fazia os batizados e fazia os casamentos. E aí, assim, chegaram a fazer um altar para expulsar os demônios brancos que tinham chegado em Vila Bela com uma mensagem diferente, que era a mensagem do Evangelho, olhando mais do ponto de vista de cada um, né, tendo sua comunhão, seu contato com Deus. E aí ele começou a pregar o Evangelho dentro da Bíblia,
e despertou, né, essa questão. A história do prefeito intendente, naquela época o intendente vinha de cada 6 meses em Cuiabá para pegar a saca de dinheiro para pagar as contas da prefeitura. Os diaristas que limpavam, o secretariado, o próprio prefeito. E por 3 vezes esse intendente falou que tinha roubado ele. Chegava em Vila Bela sem dinheiro. Na 3ª vez o povo não aceitou mais. Falou, não, peraí. Vagabundo é coisa antiga, né? Aí já é demais. Aí deram um couro nele e mandaram ele embora. Que até 86 os prefeitos eles eram nomeados. Aí a partir de 86 que teve as primeiras eleições municipais no estado de Mato Grosso. Foi porque eu nasci. Nasci em 86 e falei, acabou a palhaçada. Você é o cara. Então, eu reclamei, né? Segue lá com a sua pergunta, desculpa aí. Eu não lembro mais. Como que foi a vida, como que cresceu o André? A minha infância foi normal, legal, no meio do... Tinha até um lance o seguinte, eu era ruim de bola, mas eu queria jogar bola. Ei, apanhava. Comprava a bola, né? Levava a bola debaixo do braço. Assim, foi embora. Eu sempre ficava de lado, né? Porque ninguém, naquele do par ímpar, escolher o time, ninguém me escolhia. Aí eu ficava lá, jururu, esperando alguém machucar para poder entrar. Até que um dia o pai me trouxe e me deu uma bola. Aí eu fiquei dono da bola. É o Kiko! Pronto. É o rei do campeonato. Aí eu jogava todo o jogo. Não, André, você é ruim demais. Então tá bom, então vou pegar minha bola e vou embora. Não, pode vir. Essa foi a infância legal, bacana, de armar arapuca, de caçar passarinho. A minha vocação, assim, de curiosidade médica, né? Hoje até contar isso faz... não é nem legal, porque... É meio mórbido? É meio mórbido, porque eu caçava os preá e aí amarrava assim, abria para ver como que funcionava, né? Depois comia ele, lógico, mas antes queria ver o coraçãozinho batendo, tal, como funciona o intestino. Já o Dahmer, velho. Já com então, um instinto cirurgião. Já foi o instinto, né? De secar, né? Mas assim, em outros países, né? Na escola se disseca animais, né? Sim, na escola de medicina se faz. Não, mas nos Estados Unidos, na escola, no colegial, você assiste filme lá, a garotada abrindo sapo lá e tal, pra ver como é que funciona e tal. Aqui no Brasil a gente não tem essa cultura, mas eu acho que você nas faculdades você estuda. Mas já na faculdade. Cachorro, sapo, a gente... um monte de coisa, mas hoje... Pelo bem da ciência. Pelo bem da ciência, mas pela tristeza dos animais, né? É ruim, né? É ruim. Ninguém fala disso, né? É verdade. Você vê e fala, botou-lhe a boca no trombone, mas tá assim. André, eu quero saber, a Vila Bela da Santíssima Trindade é um lugar riquíssimo em cultura, né? Sim. E a cultura africana, a cultura afrodescendente, né, de Vila Bela, ela já ganhou assim espaço no cenário mundial, não só nacional, mas cenário mundial. Inclusive através de um tema da escola de samba, do Joãozinho 30 fez o samba enredo, de uma famosa mulher que tem que ser enaltecida e ressaltada, chamada Teresa de Benguela, né? Isso. Fala um pouquinho da Teresa de Benguela pra gente. Olha, a Teresa de Benguela, hoje mundialmente reconhecida e homenageada, né? Até me orgulho muito quando vou no Congresso Nacional e está lá o corredor Teresa de Benguela. Vera e Zuleika que ressuscitaram essa história. Elas têm que vir aqui, a Vera e Zuleika, hein, Kirilo? É verdade, traz elas aqui para contar. Eu até não conheço elas, mas tenho a minha admiração, meu respeito por esse fato. E ela entregou essa história de Teresa de Benguela para o Joãozinho 30. Muito bem, quem foi Teresa de Benguela? Teresa de Benguela era filha do rei de Benguela. Então, quando ela se intitulou rainha, ela tinha esse poder porque tinha essa ascendência de ser filha do rei de Benguela. Benguela é o quê? Benguela hoje é um estado de Angola, lá na África. Então, a Teresa de Benguela, ela veio foi pega através dos franceses, levada, como ela era muito bonita, foi levada pelos franceses que
a corte francesa deu de presente para a corte portuguesa. E ela veio junto com Dom Antônio Rolim de Moura, casou com Zé Piolho, né? E antigamente os escravos não tinham sobrenome, né? Tanto que Teresa de Benguela se faz a alusão ao estado dela. Zé Piolho, aí não sei se ele tinha muito piolho, alguma coisa assim, mas era alusivo a isso. Quando aí eles conseguiram fugir e formaram o segundo maior quilombo do Brasil, perdendo apenas para Palmares, né? E ela, quando o Zé Piolho morreu, ela se instituiu rainha e formou ali a primeira democracia no Brasil, porque ela formou um parlamento de conselheiros que aconselhavam a rainha. O Estado era democrático, porque ela aceitava não só negros fugitivos, mas aceitava brancos perseguidos, índios perseguidos. Todo mundo que tinha algum problema podia ir para o quilombo. Tinha que seguir as regras dela, que eram regras duras. Ela tinha o seu exército, que mantinha a ordem. Você imaginar, para aquela época, ela tinha praticamente em torno de 300 de habitantes naquele quilombo. Ela tinha uma agricultura desenvolvida, ela fazia incursões com o seu exército para liberar escravos, e aí aqueles ferros que prendiam no pé dos escravos para não deixar fugir, de 50 quilos, eu cheguei a ver isso, que na Vila Bela, quando eu era moleque, a polícia amarrava ali, dava uma enxada, ele tinha que carpir rua e tinha que ir carregando aquele ferro, aquela bola de 50 quilos de ferro. Então aquela bola que tem nos Trapalhões lá, que ele dá aquela... É uma prática que era utilizada. Era utilizada. E ela levava isso, derretia e fazia armas e ferramentas agrícolas. Peraí, ela tinha um recurso para isso. Ela tinha lá a fundição, né? E outra coisa que ela tinha era uma tecelagem, uma indústria de tecelagem. Plantava seu algodão, fazia os tecidos, tecia os tecidos em algodão e negociava esses tecidos para poder trazer os víveres para dentro do quilombo. O senhor sabe me dizer quanto tempo esse quilombo existiu? Mais ou menos 2 décadas e meia. 25 anos. 25 anos. O quilombo resistiu. Foi. Até que com o Dom Antônio Luiz de Albuquerque, Dom Luiz de Albuquerque Pereira, Melo e Cáceres, que foi o fundador de Cáceres, quando ele foi governador, ele fez uma incursão, inclusive essa incursão financiada pela Câmara de Vila Bela, que era a Assembleia Legislativa, financiou e invadiram de surpresa o quilombo e pegaram de assalto e ali assassinaram todo mundo, inclusive decapitaram a Teresa de Benguela. Uma das versões, né? A versão oficial essa. Essa é a versão oficial. E qual que é a versão contada? A versão contada é que levaram ela para Vila Bela viva e fizeram a tortura nos escravos, nos quilombolas dela, na frente dela, ela amarrada no tronco, e de tristeza ela se deixou, com a argola no pescoço, ela se deixou e se suicidou, digamos assim. E existe uma versão um pouco mais lendária de que ela conseguiu fugir e morreu lá no paredão onde tinha um quilombo ali perto. Vila Bela é cheia de histórias e lendas também. Eu fui em Vila Bela e fiquei sabendo, sempre ouvi falar da lenda do Coronel Fawcett. Não, como que é aquele bichinho que o pessoal fala que você parece, Douglas? Boto Cor-de-Rosa. Do Boto Cor-de-Rosa. Só para falar o nome. Você tá querendo? O Boto Cor-de-Rosa. Vamos lá de novo que o Boto vai te pegar, rapaz. O Boto Cor-de-Rosa tem uma lenda. André, qual que é a lenda do Boto Cor-de-Rosa que até em novela já apareceu? A lenda do Boto Cor-de-Rosa é o seguinte: quando uma moça virgem que aparecia grávida,
naquela época era um escândalo, né? Não era aceito. Antes do casamento. É isso? Sem ser casado, Sem moça ser. virgem, Aham. né? Uma moça parecia grávida, ela engravidou do boto cor-de-rosa. Ali, Aí- independente de ter sido um abuso, de ter sido ela espontâneo, colocava-se a culpa no boto cor-de-rosa. No Né? boto cor-de-rosa. Mas lá em Manaus também essa lenda existe, né? Eu acho que todos os lugares todo que... o Amazonas, né? Tem É. essa, né? E, inclusive, Vila Bela é o encontro de alguns biomas. Quais são eles? São 3 biomas, né? O Pantanal do Barbado, o Cerrado e a Floresta Amazônica. Num raio de 80 quilômetros você encontra todos esses 3 biomas. André, Vila Bela da Santíssima Trindade também tem um dos maiores corredores ecológicos da América do Sul, né? É a Parque Serra Ricardo Franco, é isso? Isso, a Parque Estadual, Serra Ricardo Franco, inclusive, graças a Deus, hoje nós estamos tentando resolver esse imbróglio jurídico, porque se criou o parque, não se indenizou os proprietários, e aí começou a vir IBAMA, SEMA, dando multas, Ministério Público, e como se o proprietário fosse o bandido ali. Mas, na verdade, é terra legalizada, documentada, tinha que ser indenizado. Então, hoje nós estamos resolvendo, graças ao incentivo da Janaína Riva, deputada, do Moreto, como deputado da região, Ministério Público, Governo do Estado, para encontrar uma solução definitiva para quem o que é parque seja parque e o que é área produtiva continue sendo área produtiva. E para dizer, Douglas, você que perguntou, aquela região é uma das terras mais férteis do mundo. Inclusive teve uma vez uma pesquisa do Banco Mundial sobre a fertilidade daquele solo, porque eles queriam fazer um assentamento ali, e deu comparado às terras de Ucrânia, que são as mais férteis do mundo, ali na região da Ricardo Franco. Tanto é que o soja está avançando bastante dentro da área de Vila Bela e entre Pontes e Lacerda. Né? Graças a Deus, o agro entrou agora na nova fronteira da agricultura brasileira, e enquanto lá no Nortão se levou 10 anos para chegar em 65, 68 sacos de soja por hectare, na região de Vila Bela, no primeiro ano já se chega em 70 sacos, com muito pouco calcário e muito pouco adubo, de tão férteis que são as terras. Eu costumo brincar com a gauchada lá do norte, dizendo o seguinte: pega a terra de Vila Bela e leva para adubar a terra de vocês. Lacrando. Pega um pouco de terra aqui para adubar a terra de vocês lá. Exato. André, fala um pouco sobre os recursos naturais, as belezas naturais de Vila Bela da Santíssima Trindade. Vila Bela hoje é um dos maiores potenciais turísticos do estado do Mato Grosso. Acredito que do Brasil, né, por belezas naturais. É um naturais. dos maiores do Brasil e o maior de Mato Grosso. Não existe nada igual, porque nós temos ali o tripé: a história, a cultura afrodescendente e a cultura chiquitana, que quando o chiquitano, na verdade, é um povo originário da Bolívia. Mas quando se fez a fronteira, a maior parte ficou do lado boliviano, mas uma parte ficou também na fronteira brasileira. Os chiquitanos são uma etnia? Eles são uma etnia, sim. Na época da colonização da Bolívia, eram indígenas, né? Depois, com todo o catolicismo da Igreja Católica, eles abriram mão de ser indígena e passaram a ser o povo chiquitano, né? Mas com identidade própria, com cultura própria. E uma parte desse povo nós temos em Vila Bela, com comunidades tradicionais, né? Na fronteira, que também tem uma belíssima de uma cultura. Então nós temos também essa cultura, e nós temos as riquezas naturais, que são fantásticas. O Rio Guaporé é maravilhoso, centenas de cachoeiras, muitas ainda nem catalogadas, nem descobertas naquela Serra Ricardo Franco. Quando você falou do corredor ecológico, o Parque Ricardo Franco, ele fica contíguo do Parque Noel Camp Mercado, que é o maior parque nacional do mundo,
que fica na Bolívia. É o maior parque nacional do mundo? Do mundo, sim. Caramba, eu não sabia disso. Então, ele forma ali um bioma fantástico, um corredor maravilhoso entre Brasil e Bolívia. Tanto que naquele episódio que nós fomos, que descobrimos o quilombo perdido ali no Paredão, já é dentro do parque, não é o Campo Mercado, já está do lado boliviano. E aquele quilombo que nós descobrimos ali é algo que é místico e que provavelmente o tempo vai consumir ele, né? E nós temos essa lembrança no coração e reportamos para as pessoas verem também. Então, esse episódio está na internet, no YouTube, né, Douglas? Está no YouTube, Então as pessoas podem entrar lá, procurar E aí, bora comigo, e procurar o episódio de Vila Bela da Santíssima Trindade. Exatamente. Certo. E ali, Quilila. O senhor, por favor. Senhor. Você, rapazinho novinho, menininho. Obrigado. É você, guri. Jovem. Ali encontramos uma árvore de seriguela enorme, grossa, com hieróglifos. Verdade. Né? E até o Douglas descobriu um pouco mais que eu vou falar. Mas os hieróglifos, a seriguela, ela tem a característica de ter uma casca que, com os anos, ela vai saltando. Então, os hieróglifos saltaram. É como se fossem colocados em alto relevo. E aí, nós, admirando aquilo, de repente o Douglas fala, gente, olha aqui, num braço daquela seriguela, estava escrito lá, MI6, que é o MI6. O que significa? Coronel Fawcett. Ele passou por lá então? Que demarcou essa fronteira. Não, com certeza ele passou ali, porque ele procurava a cidade perdida e achou que lá também podia ser. Inclusive o Mundo Perdido, ele fez os relatos em cima da Serra Ricardo Franco. Né? É a origem do Mundo Perdido, que depois virou Jurassic Park 1, 2, 3. Então deixa eu dar uma deixa pra ti aqui, pra você continuar. A Cidade Z fica na Serra do Roncador ou fica na Serra Ricardo Franco? Eis a pergunta. Eu acho que fica na Serra Ricardo Franco. Então explica pro pessoal de casa essa passagem do Coronel Fawcett, deixa bem claro para eles. O Coronel Fawcett, o coronel inglês aposentado, que era também como é que fala aqueles que medem? Geógrafo. Bom, era o topógrafo de antigamente. Exato. Era no olho. E agrimensor, né? Ele era um demarcador. Foi o maior demarcador das fronteiras dos países da América do Sul. Brasil, Venezuela, Brasil, Peru, Brasil, Colômbia, Brasil, Bolívia. Ele demarcou todas essas divisas. E passou, então, por ali também. E aí ele conta que chegou numa região onde ele ficou por 10 dias praticamente perdido, onde não conseguiu achar nenhum animal, nenhum peixe no rio, e é o Rio Verde, e não tinha sequer vento. Então, quando ele voltou para a Inglaterra, ele era amigo do Arthur Conan Doyle, que é o escritor do Sherlock Holmes, ele narrou esse fato, e ele falou assim, olha, as paredes, os paredões são tão íngremes que quem está lá em cima não consegue descer e quem está embaixo não consegue subir. E ele imaginou, falou, ali é um mundo perdido, com dinossauros, com homens macacos e coisa e tal. Em 2001, Douglas, eu recebi uma comitiva de 4 professores da Universidade da Inglaterra. E aí foi quando eu descobri essa história fantástica do Coronel Fawcett, porque eles tinham passado no Monte Roraima, lá na divisa com Peru, que também tinha um monte que avocava para si a história do mundo perdido, e o último era Vila Bela. E aí nós organizamos, demos toda a assistência para eles. Tinham, naquela época não tinha celular, tinha um tijolão por satélite, e comunicavam com a faculdade lá todos os dias, com os alunos, todo mundo acompanhando. Eles trouxeram as gravuras, fotos da época, escritas sobre fauna, sobre a flora, e tudo bateu certinho com a história do Mundo Perdido do Coronel Fawcett. Eles voltaram e falaram, olha, é aqui. E ele até sugeriu, falou, olha, o Coronel Fawcett é uma lenda
na Inglaterra, que é desde a primeira infância se estuda e se fala sobre o Coronel Fawcett. Então, se vocês organizarem aqui um parque temático em cima dessa serra, com dinossauros e tal, dentro de um ano tem 1 milhão de ingleses visitando Vila Bela. Então é um projeto que nós está embrionário, mas a gente quer desenvolver isso. Então Spielberg se inspirou em Vila Bela no livro do Fausto sobre O Mundo Perdido e também o Parque dos Dinossauros 1, 2 e 3, praticamente. O Arthur Conan Doyle escreveu O Mundo Perdido no início do século XX, que em 1925 Hollywood fez o filme O Mundo Perdido, que depois o Spielberg, né, pegou e fez o Jurassic Park 1 e 2. Então a história está ali, tudo em Vila Bela. Olha aí, eu não sabia que... Essa eu não sabia. Que foi inspirado... Você viu, você pensou o quê? André é cultura. Aí não é só prazer não, querido. André, o que você ama mais? Ser prefeito de Vila Bela, estar prefeito de Vila Bela ou a medicina? Sinceramente, não vem com esse negócio de eu gosto dos dois. Não. Douglas, tem que escolher um. E pode explicar, mas só tem falta que os dois estar ligados, né? Douglas, a minha vocação natural é ser o médico cirurgião. Eu tenho, graças a Deus me criou com esse dom, né, de ser o médico cirurgião. Estudei aqui na Universidade Federal de Mato Grosso, na época em que Gabriel Noviço, essa grande personalidade matogrossense, tem todo o meu respeito, era o reitor, construiu essa universidade, né, 20 anos como reitor. E aí implantou medicina. Eu fui da 3ª turma de medicina. Tem colegas aí até hoje, Paulo César, o Carlos Búsculo, Débora Castiglione, enfim, vários colegas aí que estão aqui em Cuiabá, que são professores, outros até aposentaram, né? E outros entraram na política, como Gilney Viana, e foi até deputado federal. André Brinsky entrou também, né? E essa vocação, tanto que eu exerço até hoje a medicina, a cirurgia, saio do meu expediente de prefeito e vou para o hospital, 2, 3 cirurgias todo dia, né? E é o meu ganha-pão, também não posso abrir mão, porque eu falo assim, prefeito honesto tem que trabalhar, então, né, viver só do salário não consigo, então tem que ser, tem que continuar exercendo a medicina. Bom, aí você me pergunta o que eu amo mais. Eu amo demais a minha terra e o meu povo. É um sonho desde de criança ser prefeito da Vila Bela, e que foi se aguçando a cada vez mais quando a gente via entrar uma gestão, sair, entrar outra, e Vila Bela sempre na mesmice, com o potencial que ela tem. Nós tivemos alguns prefeitos muito empreendedores, vilabelenses, quando Vila Bela era o 2º maior município do mundo, só perdia para Chapada. Então, de Vila Bela saiu Pontes Lacerda, São Domingos saiu de Pontes Lacerda, mas era Vila Bela. Conquista do Oeste saiu de Pontes Lacerda, mas era Vila Bela. Nova Lacerda, Comodoro, Campos de Julho. Então esses municípios, todo esse território era Vila Bela. Aí, naquela época, com tanta dificuldade, eu lembro uma vez, Quilila, eu formei e voltei para Vila Bela. O prefeito foi na minha formatura e lá mesmo ele falou, nós não temos médico, você é filho de Vila Bela, já vou te contratar para você ir para lá. Aí eu tinha que servir o exército, porque eu não tinha, Vila Bela é um município não tributário, não precisa servir, é dispensado. Mas quando você forma, ou para dentista, ou para enfermeiro, ou para médico, você é obrigado, ou dentista, você é obrigado a servir. E eu tinha que servir. E o capitão que fez a minha seleção, ele falou, você vai lá para Ladário. Ladário tem um hospital, Mato Grosso do Sul, da Marinha. Você é casado e nossa experiência com solteiro foi muito ruim. Então esse ano nós vamos mandar só casado para lá.
Por que você não falou? Sou casado, mas não sou muito certo, não. Pra eles se dispensarem. Como você fala assim? Eu tô brincando, velho. Ah, bom. Pegadinha do Depois malandro. Depois o povo acredita. Eu sou Não, sério. era uma artimanha pra você escapar do serviço militar. Ah, tá, entendi. Mas aí usei outra artimanha, não. O prefeito falou assim, nós não podemos perder. Vamos lá em Brasília. E foi. Eu, o prefeito e o secretário, o chefe de gabinete do prefeito, O cara fomos lá. te queria mesmo, né, velho? Fomos lá em Brasília. Chegamos na barba do homem que manda lá, da Força Maior. Quem era o presidente na época? O general. Rapaz, foi 1986, acho que era Já era o general Sarney. Era o Sarney. Sarney. O Brasil já estava democratizando. Foi antes do Sarney. Foi Figueiredo. É o Figueiredo. Foi Figueiredo. É o Figueiredo. Ainda não. O Sarney não. O Sarney veio depois na Foi. eleição direta, que ele era vice do Tancredo Neves. Isso. Ainda era o militar que comandava. Aí chegamos no general lá. Aí o prefeito explicou: general, olha esse moço aqui, ó, é o único médico que nós temos. Toda aquela fronteira, todo aquele povo sofrido, papapá, não temos hospital. E agora o Exército vai tirar o único médico que nós temos lá. Aí ele ligou para o comandante geral que fica em Campo Grande, que comanda Mato Grosso do Sul, e falou: tem condições de colocar o doutor no programa Rondon? Aí ele falou: não tem mais, já encerrou, já está definido, não tem mais. Ele falou: olha, temos um problema aqui. Tem um município de Vila Bela, fronteira, grande, extenso, que tem um único médico, e nós vamos tirar ele de lá para mandar para onde tem vários médicos, tem um hospital. Isso não é justo. Coloca ele em dispensa especial. Inventou uma dispensa. Aí eu fiquei em dispensa especial e não servi o Exército. Caramba. Fiquei na Vila Bela. Aí depois mudei para Pontes Lacerda, tinha hospital, porque eu estava sendo prejudicado com falta Naquele de hospital que seu pai construiu. Aí, depois, né? Depois Eu voltei. Quando construiu o hospital, aí eu voltei. Fiz a primeira cirurgia no hospital de Vila Bela. Aquele hospital, a primeira cirurgia, Foi eu. foi você quem fez. Que E de lá pra cá, você tem uma ideia de quantas cirurgias você já realizou? Olha, há uns 6 anos atrás, o diretor do hospital fez um levantamento estatístico. Eu tinha 10 mil cirurgias feitas em Vila Bela. Caraca. Meu Deus do céu. 10 mil. Isso há quantos anos atrás? 6 anos. Você 6 tinha anos. você tinha quantos anos trabalhando já? Que dá pra gente ter uma média. Rapaz, eu formei em 86, né? 27 anos. Mas eu saí um 27 tempo. não, 30 anos. Pô. Eu saí um tempo de Vila Bela, fiquei em Pontes Lacerda. Depois, quando eu me frustrei da política, eu fui para Quatro Marcos, fiquei 4 anos em Quatro Marcos, 3 anos em Mirassol. Quatro Marcos, por exemplo, uma cidade que eu gosto demais, Mirassol também. Eu cheguei lá, o médico, o doutor Antônio, era o prefeito, tinha 3 mil pessoas na fila de cirurgia, esperando. Em um ano, eu zerei a fila. O quê? A dona do hospital ficava louca comigo. Doutor, para de operar, diminui um pouco. E o prefeito falava: opera. Pronto. Então, Caraca. vamos supor... Quantas pessoas... Já fez uma conta assim, doutor André, de quantas pessoas nasceram pela sua mão, assim, suas mãos, no Não Mato faço. Grosso? Não faço ideia. Eu sei assim, quando eu saí de Pontes Lacerda, que eu fui candidato a deputado, fiquei primeiro suplente, assumi aqui um período, durante 2 anos, a Fundação Centro de Reabilitação Dom Aquino Correia, e depois assumi como deputado no lugar do Wilson Santos, que foi para a agricultura, depois de Chico Daltro, que foi também para a agricultura. Quando eu saí de Pontes Lacerda, em Pontes Lacerda, isso eu contabilizava, eu tinha 63 crianças que
que o pai ou a mãe vieram falar, doutor, o nome dele é André. Eita. Doutor, o nome dele é Andréia. 63 André ou Andréia? 63. Em homenagem. Em homenagem ao seu trabalho. Então, assim, Você muito se gratificante. Como você se sente? Gratificante, gratidão. A gente não faz para ter honra, louvor, porque nossa honra é para Deus, é para Jesus, né? Mas um fato interessante. Primeira vez que eu saí candidato, tive 2 votos em Juara. Aí, como deputado, o Dante ia inaugurar lá alguma coisa. O Dante Oliveira era o governador, o deputado River de Juara. Aí ele me convidou para ir lá em Juara participar dessa inauguração. Aí eu fui. Aí no meio do evento lá, um senhor com a esposa chega e fala, você que é o deputado André, lá de Pontes Lacerda, doutor André? Eu falei, o senhor teve 2 votos aqui em Juara, né? Eu falei, tive. O senhor não lembra de nós, mas foi eu e minha esposa que votamos no senhor. Eu falei, de onde vocês me conhecem? Aí eu falei assim, olha, nós estávamos voltando de Rondônia, vinha para Juara, que nós tínhamos conseguido emprego, alguma coisa assim. E chegando em Pontes Lacerda, minha mulher entrou em trabalho de parto. Nós fomos em todos os hospitais, todos os médicos, e ninguém quis fazer o parto. E o parto dela tinha que ser cesariana. Aí uma enfermeira falou assim, procura o doutor André lá na Santa Casa, ele vai fazer. Aí nós procuramos o senhor fez, não cobrou nada da gente, passou o tempo, nós acabamos de chegar em Juara. Aí no programa eleitoral a gente viu, lá, vamos pagar o favor que a gente deve, que na verdade não deve a nada, né? A gente está aqui nesse mundo para servir um ao outro. Porra, você é foda mesmo. E como que fica o doutor André quando vê uma história dessa, assim, das pessoas reconhecer? Acho que é difícil você chegar no lugar e ter 63, 64 pessoas com nome em homenagem, porque são essas pessoas que você ajudou. Exato. Não, hoje, Quilila, é gratificante, porque eu me falo assim, eu já sou avô médico avô, né? Que eu já estou fazendo parto nas crianças que nasceram comigo. E assim, muitos vêm de outras regiões e falam, não, doutor, nós fizemos questão de vir porque eu nasci com o senhor e minha mãe falou e eu quero que meu filho nasça com o senhor. Então é assim, um reconhecimento que é muito gratificante. Seu pai deixou uma lição muito grande, né? Sim. O pai foi um baluarte, um homem de fé, um homem que é um sertanista, né? E assim, muito usado por Deus também, né? Fundou várias igrejas, tem histórias assim fantásticas de pessoas que foram curadas através dele, né? Curados por Deus, lógico, pessoas desenganadas de médico e que Deus pôs a mão e curou. Então a fé move montanhas, né? Como diz o ditado, se tiver e a Bíblia fala, se tiver fé como um grão de mostarda, você pode falar para esse monte, ergue-te e vá para o mar e vai acontecer. Quer dizer, se você pudesse deixar uma mensagem para o mundo, para a humanidade, que daqui 50 anos, quando você não estiver mais aqui, vai estar 50 anos? Eu vou estar. Tá, 70 anos. 100 anos. Tá, 100 anos. Daqui 70 anos, daqui 100 anos. 100 anos. E o dia que você não estiver mais aqui, ou mesmo que você ainda esteja, que fique guardado aqui para a posteridade. Uma mensagem para o mundo. Qual seria essa mensagem? A mensagem é o amor, né? Ame ao seu próximo como a ti mesmo, que é o primeiro mandamento, né? E fazer o bem. Desse mundo a gente não leva nada a não ser o bem que a gente faz, né? E que você faz não para se vangloriar, mas faz com o coração sincero para engrandecer o Deus Criador, nosso Pai. E eu costumo dizer, muitas vezes, Douglas, eu estou na política, e hoje, infelizmente, a gente vê tanta corrupção na política. E eu costumo dizer sempre o seguinte, que a Bíblia fala, visitarei a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Mas abençoarei a descendência do justo até 1000 gerações. Então, o que nós fazemos aqui repercute na eternidade. Muitas vezes a pessoa fala, joga culpa em Deus. Meu filho, meu neto,
né? Porque muitas vezes o mal que a pessoa faz, ele não colhe para ele. Ele vai jogar na próxima geração ou na outra. Você está falando de hereditariedade, maldições hereditárias, né? Tudo que nós plantamos, nós colhemos. É uma lei da natureza. E a colheita sempre é maior. Então, o que eu quero? Eu quero abençoar 1000 gerações da minha descendência. Que daqui 1000 gerações posso falar, ó, teve o nosso ancestral lá que foi um homem temente a Deus, que abençoou a sua geração, que fez o bem para o próximo. Agora, muitos escolhem amaldiçoar a sua geração. 3 ou 4 gerações. Até nisso, a misericórdia de Deus é grande, né? Porque ele abençoa 1000 e amaldiçoa só 3 ou 4. Isso é meio complicado, né? Porque imagina, o cara tá lá de boa, aí só sofrendo na vida, e ele fala, puta, meu vô era um fila da rosca mesmo, né, velho? Eu tô me lascando aqui por causa do meu vô. É tô pagando os pecados dele. A gente leva assim, a gente fala meio que assim, de uma forma descontraída, mas isso é muito sério. É sério. Isso é muito sério. E o que você, se Vila Bela se transformasse em uma pessoa... Eu casava com ela. Vila Bela, se fosse mulher. Ela Vila não ia Bela. eu ia falar Vila Belo. Não. Vila Belo. Vila Belo ia ser meu irmão. Se Vila Bela fosse uma pessoa, sentasse na sua frente agora e você pudesse dar um recado para Vila Bela, qual seria? Para Vila Bela. O que você diria para Vila Bela? Você tem a oportunidade de falar com essa pessoa. Uhum. Vila Bela se transformasse em uma pessoa por 1 minuto. E você tivesse a oportunidade de falar com ela. Vamos juntar todas as forças, vamos levantar, vamos erguer e vamos construir essa Vila Bela. Vamos fazer de Vila Bela o que ela já foi no passado. Uma cidade pujante, um povo guerreiro, um povo batalhador, um povo, o Douglas, que garantiu a nossa, como é que fala, a nossa dimensão de país. Porque foi ali o povo negro que conseguiu manter toda aquela fronteira. Mato Grosso tem esse nome por causa do Vale do Guaporé, que 2 irmãos garimpeiros estavam, amigos do rei, estavam passando lá, procurando ouro, e mandaram uma carta para o rei dizendo que chegaram numa região onde o ouro era superficial e onde o mato era tão grosso que 12 pessoas de braços abertos não conseguiam abraçar uma árvore de mogno. Tá falando do então, mogno. assim surgiu o nome Mato Grosso. Assim surgiu. Porque aí começou a se falar aquela região do Mato Grosso, a região do Mato Grosso. E aí virou província do Mato Grosso. É também originário da nossa região de Vila Bela. Vila Bela deu nome, então, ao estado Deu de Mato nome ao Grosso, estado. primeira capital. E se torna capital uma vez por ano, sabia? Exatamente. Sabia dessa? Exato. Vai ser agora no aniversário de Vila Bela. O ex-governador Pedro Táxi mandou essa lei para homenagear, para resgatar a dignidade de Vila Bela. E Vila Bela se torna capital por 1 ano. O governador faz a transferência da capital. E aí, por 1 dia no ano, eu sou prefeito da capital do estado. Olha aí, Pode falar da programação do aniversário da cidade? Bom, nós vamos começar na sexta-feira, dia 17, com uma feira cultural, música ao vivo ali, gostoso, bem tranquilo. Você pode ir lá saborear os quitutes e ver as belezas, artesanato, tudo mais. No sábado, nós temos a sessão solene, até está aqui comigo o meu sobrinho Marcos Kleber, que é vereador, vice-presidente da Câmara de Vila Bela. E vai ter uma sessão solene. Normalmente faz em conjunto com a Assembleia Legislativa, porque como nós somos capital, né, tem que ter a representatividade da Assembleia Legislativa também. E após a sessão solene, nós teremos os shows. Aí a Assembleia Legislativa está doando para Vila Bela um conjunto de mulheres que tocam samba. Coisa chique. Vai ser legal. Você vai estar lá, querido?
Claro. Ah, E aí, bora comigo? bora, querido. Aí depois do show das meninas sambistas, nós teremos o show também vamos ter a Orquestra Sinfônica de Crianças de São Inácio de Velasco. Lindo, lindo. Já apresentaram até para o Papa. Já foram na Itália, apresentaram para o Papa. E após a orquestra nós teremos o grande show da nossa querida Carol Kylie. Ah, a Carolzinha vai estar lá. Vai estar. Nossa. Você sabia que Carol cresceu na Vila Bela? Sei disso, a Carol. O pai dela, meu amigo Mário, fruto de Vila Bela, Carol. tinha fazenda lá. Só não nasceu, mas cresceu Mas lá. Mas ela se considera Vila Belense. Você sabe por quê? Porque Mas não nasceu pelo Dr. André. Não nasceu. Não. Podia ter nascido. Né? Semente boa tem que ser plantada em terra fértil. Exatamente. Senão não floresce. Verdade. Não é verdade? E hoje é uma pessoa assim fantástica, vem de um berço fantástico e assim está vislumbrando o Brasil. A né? Carol, que hoje é artista da Warner do Brasil, né? Sim, uma das exato. maiores gravadoras do mundo, né? E da região de Pontes Lacerda e Vila Bela, né? Sim, exato. Mas canta muito a pequenininha, Canta. né? Olha. Canta. E ela tora o pau. E a Cara, presença dela no palco, né? Não, Como a Carolzinha é interação top demais. com o Quero ver esse público. show. É show de bola. Então, Esse eu quero. vale a pena ir Ô, para Warner, participar. tô brigando com a Warner pra trazer a Carol aqui. Poxa, tem que vir a Carolzinha, né, Sim, querido? tem que vir aqui. Será que eu depois- vou ter que ir lá na Warner, lá, meu? pedir autorização para ela vir no podcast? Conversa com o pessoal lá, cara. Tem que vir aqui no podcast a Carol. Carol é minha verdade. afilhada. É sua filhada? É minha filha, praticamente, a Carol, né? Carol é minha afilhada. Olha aí, que legal. Mário, meu irmão, Márcia, minha irmã, Liane, a Cara, família toda Eles são meus irmãos também. também. Eu só não sou padrinho dela. Mas sou um grande fã e admirador dela. Ah, eu sou fãzaço também do trabalho. Carol, dela. Eu sou fã beijão da pra família você. toda. Beijo no coração, Carolzinha. E nós vamos estar lá com você. Vamos ver você botando pra quebrar lá em Vila Bela. Quero ver aquele povo levantando a poeira de Vila Bela. É verdade. O governador confirmou a E presença. aí, depois do show da Carol, nós vamos ter um show local. Que massa. Cavalo Show. Cavalo Show? Cavalo Como Show. que é isso? O Cavalo Show é um cantor. Um cantor? É até servidor nosso do município, mas que tem uma habilidade, uma voz. Cara, é assim, monstro. Monstro. Toca tudo que o povo gosta É um de- cavalo pra trabalhar. É um cavalo. Pra cantar. Pra cantar. Pra trabalhar nem tanto. Mas Pra cantar, pra é uma- cantar. Pra cantar. Então vamos fazer. É um cavalo pra trabalhar e um sabiá pra cantar. Ele tá assistindo agora, né? Cavalo, um abraço pra você. Um abraço, Eu vou ver Cavalo. você Cavalo. cantar, viu? Lá. Ô, cavalo, vamos entrevistar o cavalo. É sim. Ah, sim, vale a Vamos pena. entrevistar o cavalo, com É uma certeza. história interessante. Beleza. Ele faz dupla com o Vovô Boy. Vovô Boy. Vovô Boy. É um vovô que canta junto. Uma com ele. menção ali a Gogo Boy. É, mais ou menos por aí. Ô, vovô. Vila Bela tem de tudo, né? Tem. Você já viu, querida? Eu já vi, tem Vila tudo. Bela Eu quero ver. é a cidade fantástica, uma cidade que tem uma energia. Rei do rock. Rei do rock tá lá, a Teca. A Teca. né, Um da beijo pa- pra da Teca. padaria. Tem uns personagens, né? Tem. Porque é o seguinte, você assiste novela, vê aquela cidade pequena e tem sempre os personagens da cidade. E é realmente assim. E lá tem. Tem. E Vila Bela, você viu o cara, o rei do rock chegou lá, falei, que bacana, tem os personagens da cidade. E você sabe a história do pai do Rei do Rock? Foi prefeito lá. Foi, prefeito? Foi. E aí tinha uma figura fantástica também, que foi o vereador, na época, o vereador mais jovem do Brasil, Dásio Leonardo Ferreira Coelho, também filho de prefeito do Orestes Coelho. Mas o Dásio era todo fanfarrão, todo brincalhão, todo... eu falo assim, o Dásio, se ele tivesse tido a oportunidade, ele já teria sido deputado, era uma pessoa maravilhosa, muito amiga. Mas ele era também um comediante. E ele pegava o Constâncio Leite Moraes para fazer as gracinhas dele. Então ele conta, por exemplo, que a história da primeira viagem do Constâncio Leite Moraes para Brasília. Na época não tinha asfalto, não tinha linha de avião. Então, Constâncio pegou o chefe de gabinete dele, o secretário de prefeito, Tito Profeta da Cruz, que depois também foi prefeito, e foram... Só que o Tito Profeta da Cruz era a pessoa letrada, era a pessoa estudada, né?
Então, o prefeito, ele assessorava o prefeito. Aí, ele contava assim. Entraram no São Cristóvão. Chegou em Pontes de Lacerda, a poltrona que o prefeito estava sentado já tinha sido vendida. Aí o prefeito teve que ir até Cuiabá em pé dentro do ônibus. E era uma viagem triste, demorada, às vezes 24 horas. Aí quando chegou em Cuiabá, aí ia pegar o avião. Primeira vez que o prefeito ia de avião. Aí quando chegou, viu aquele mundo de gente lá na recepção do avião. E quando liberou a porteira, ele disse: Tito, vamos correndo, Tito, vamos correndo. Não, peraí, prefeito, não precisa correr, não. Não, vamos, eu não vou em pé daqui em Brasília, não. Aí ele falou: não, prefeito, tá todo mundo, só pode viajar sentado. Aí eu sei que ele foi o primeiro a chegar no avião, a primeira poltrona, ele sentou. Não podia, não era dele. Não era dele. Aí chegou o dono da poltrona e falou: senhor, me desculpe, você está sentado no meu lugar. Não, daqui eu não saio não, porque já andei de a pé de Pontes de Lacerda até Cuiabá, não vou andar em pé aqui não. Aí veio a aeromoça que explicou para ele e tal, aí ele foi. Muito bem. Júlio Campos era deputado federal nessa época. Aí o Dásio conta, né? Conta que chegaram no aeroporto, o motorista do Júlio Campos estava esperando, buscou, pegou o prefeito, levou no hotel onde o deputado estava esperando. Aí chegou lá e tal, o deputado falou: olha, vamos tomar um café aqui e depois vocês vão para o quarto, dar uma descansada. Meu motorista pega vocês aí na hora do almoço. Aí tá, veio a garçonete, serviu o café e Vila Bela o café já era adoçado. Lá em Brasília, o café sem açúcar, com açúcar do lado. Aí o Constâncio pegou o café e começou a beber direto assim, né? Aí a garçonete perguntou para ele: uai, seu prefeito, o senhor é diabético? Falou: não, sou de Vila Bela. Aí falou: não, mas o senhor não morou na Jangada? Não, sempre morei em Vila Bela. Jangada fica lá perto, mas nunca morei lá não. Aí tá, tomaram café e foram pro elevador para poder ir pro quarto. Aí o Júlio despediu deles e tal, deixou eles. Aí quando entrou no elevador, que fechou a porta, ele falou: uai, Tito, que quarto é esse? Não cabe nós dois aqui. Não tem nem cama, nem armador de rede, não tem? O elevador, ele era uma pessoa muito simples. Né? Ele era uma figura maravilhosa, muito querida. Tá bom. Aí tal. O motorista pegou eles pro almoço. Chegou no almoço, aí o Tito falou: olha, eu vou ficar porque eu vou terminar uns documentos aqui, o senhor vai, almoça com o deputado. E o senhor faz o seguinte: tudo que o deputado pedir, você pede também. Tá bom. Aí o deputado pediu o cardápio, falou: traz 2. Aí o garçom trouxe lá, eu fiz de conta que estava escolhendo. O deputado pediu o prato, ele falou: traz 2. Aí tá, fechou, acompanhou tudo o deputado. E comeram e tal. Aí o deputado falou: agora traz um café. Ele: traz 2. Aí terminou, tomou o cafezinho. O deputado falou assim, chamou o garçom e falou: traz um engraxate. Aí ele falou: traz 2. Aí o deputado falou: não, um só dá para nós 2. Ele falou: não, quer comer um sozinho. O deputado era o Júlio Campos. Júlio Campos. Cara... Essas são as histórias que o Dásio contava. Aí a volta, né? Aí, naquela época, gente, naquela época, Brasília não tinha burocracia. O prefeito chegava lá no ministro, falava assim: ministro, eu estou precisando disso, daquilo. O ministro chamava o secretário dele, o chefe de gabinete, mandava fazer o convênio, assinava, pegava, já fazia o cheque, o prefeito via com dinheiro de Brasília. Não era igual hoje, que demora aí, faz o projeto, demora 1 ano, 2 anos para o dinheiro vir para poder fazer. É uma burocracia desnecessária. Foi feito para tentar evitar a corrupção, mas não evita. Institucionalizou,
oficializou a corrupção. Isso foi o que a gente está vendo. Mas tá bom. Aí o prefeito veio com muito recurso. Aí ele falou: Tito, nós não vamos no São Cristóvão mais não. Nós vamos fretar um avião. Nós vamos para Vila Bela de avião. Aí tá bom. Avisou todo mundo lá. O aeroporto não tinha ponte no Rio Guaporé. E atravessava de canoa. E tinha que andar de a pé até a pista lá. Aí eu sei que a população inteira, prefeito vindo de avião, né? A população inteira de Vila Bela estava lá no aeroporto. São as histórias que o Dásio contava. Segundo o Dásio. Segundo o Dásio, eu só estou repassando. Diz o Dásio. Aí o prefeito, o avião desceu, todo mundo feliz, abraçando, rindo e tal. Aí um senhor lá perguntou: e aí, prefeito, o que você achou de Brasília? Falou: ó, eu não achei nada não, mas o Tito achou uma correntinha de ouro quando nós estávamos andando lá. Vila Bela tem essas personalidades. Tem as histórias. Graças a Deus. Faz aquela pergunta pro doutor. Doutor André, seguinte, se a sua vida ela fosse um filme, certo? Se você tivesse a oportunidade de ver a sua vida sendo relatada através de sua biografia, através de um filme. E olha que eu sou capaz de fazer isso aí ainda, hein? Olha. Através de um filme. Quem seria, qual seria o nome do filme e quem seria o ator que o senhor escolheria para representá-lo? Vixe, difícil, hein, Quilila? Nome do filme. Nome do filme? O Filho de Vila Bela. Bom. O Filho de Vila Bela. Não, nada comparando com o Filho do Brasil, não. Filho Francisco. Dois filhos Francisco. É o Filho de Francisco. Né? O Filho de Vila Bela. Filho E qual seria o ator que o senhor escolheria? Pode ser nacional ou Pode internacional? Você, Douglas. Oh! Obrigado. Eu ia fazer uma cirurgia de verdade. Eu sou bem médico, querido. Sou médico de Google. E vamos fazer uma pergunta para você, mas antes, manda um abraço pro Reinaldo. Ele trabalhou contigo na TV. Tá na TV Assembleia hoje. Cara, esse Reinaldo era uma figura. Era assim, um elétrico, né? Eu acho que ainda é até ainda hoje. É. Ele foi para a Assembleia. Nós começamos a trabalhar na TV Centro-América. Eu era o operador master, ele era o como é que falava? Telecine. Telecine. Naquela época o filminho era rodado no filme, né? Tinha que colocar: Reinaldo, pô, aquele filme, pá. Na hora do comercial era tudo montado na hora. Então era uma agitação. A programação vinha pelo Telex. Ainda tinha Telex naquela época. Aí depois modernizou, veio o VT de rolo. Que era no Acai, né? Tipo um Acai. Um Acai. Então aí o Reinaldo tocava essa parte aí, né? Nós sempre juntos, muito amigo, muito humilde. O Reinaldo, uma pessoa fantástica. Um coração muito bom. E aí eu encontro ele na Assembleia depois, né? Na minha época de deputado não tinha TV Assembleia ainda, né? Eu encontrei ele depois. E um grande abraço, Reinaldo. Gosto muito de você. Isso aí. Vamos fazer aquela pergunta. Doutor, seguinte. Vai ter nesse momento agora uma máquina do tempo. Você tem um botão e você vai apertar ele e vai voltar. E vai escolher um ano que você voltaria, certo? Que ano você voltaria e qual recado você deixaria para o André? Nessa máquina do tempo. É bravo, hein? Rapaz. Essa pergunta é difícil, hein? Mas, olha, eu acho que eu voltaria naquela experiência que eu tive em Brasília. Quando o embaixador foi lançar a pedra fundamental do hospital, ele me convidou, junto com meu irmão, Baldu, que é um negão maior do que eu na época, né? Hoje ele está no Rio de Janeiro, já aposentou, era servidor federal. E o embaixador gostou tanto de nós que falou: olha, em julho, nas férias de vocês vão passar uma semana comigo lá em Brasília. E aí o pai falou assim: ó, eu não tenho dinheiro para mandar vocês, então vocês se viram. Aí nós entramos naquela cerâmica trabalhando. Tome. Enfornando, desenfornando,
empreita daqui, empreita dali. Eu sei que, Lila, que nós fomos com os bolsos abarrotados de dinheiro. Aí chegamos, nunca tinha conhecido a aristocracia. Fomos lá. Aí o mordomo do embaixador foi recepcionar nós na rodoviária. Um cara fantástico, muito bacana, mostrou Brasília, nós fomos para boate, fomos para cinema. E onde eu era de menor, o Baldu já tinha 18, Balduino, eu era de menor, mas ele carteirava. Aí entrava. Boate, Douglas, fantástico. Não quer saber, não. Aí, o que me chocou foi que na hora, por exemplo, da refeição, ele era o mordomo. Cara, ele se transformava. Era aquela figura com toalhinha aqui, sim senhor. Para mim, sim senhor. Nós saía junto, né, fazia farra junto. Aí ali era sim senhor. Sim. Aí eu falei, cara, o que é isso? Eu falei pro embaixador, muito esquisito isso. Por que ele tem esse comportamento? Aí foi onde ele falou da monarquia, da aristocracia, das regras que regem a monarquia, né? Todo aquele... Eu voltaria nesse ano, ia falar assim, olha, não precisa disso não. Larga a mão disso, vamos ser todos irmãos, todos bacanas. Mas foi uma experiência, ficamos... Você falaria para você não ir? Não, falaria para ir. Daria o recado. Recado para o embaixador. Aí eu... E nesse período, aí ficamos também na embaixada. Ele nos levou, nós acompanhamos ele despachando lá como embaixador. Foi a minha experiência, primeira experiência política, assim, digamos, né? Foi fantástico, foi maravilhoso. E eu nasci para isso, nasci para ser médico e nasci para ser Nasceu para servir, para cuidar e zelar do povo de Vila Bela, né? É. E eu acredito que você está fazendo um bom trabalho. Estamos trabalhando muito para mudar Vila Bela. Tem que trabalhar mesmo, porque não nasceu bonito, não nasceu rico. Mas é isso. A pergunta que a gente não fez, que você gostaria de responder ou falar aqui? A pergunta que você não fez. É. Se eu sou feliz. Vamos fazer a pergunta para ele, Douglas? 1, 2, 3. Você é feliz? Eu sou muito feliz. Realizadão. Hoje eu tenho 5 filhos, 4 netos. Sou prefeito. Realização de um sonho. Estamos trabalhando para transformar a Vila Bela no seu potencial máximo, turístico, estratégico. Dia 20 o governador está indo lá, dando a ordem de serviço para fazer o projeto do asfaltamento até a fronteira da Bolívia. Estaremos recebendo mais de 100 pessoas, autoridades, empresários da Bolívia participando desse encontro. Vamos ter uma roda de conversa de empresários brasileiros, matogrossenses, porque a Bolívia hoje passou a ser muito interessante para nós. E o ponto mais próximo para chegar no Pacífico do estado de Mato Grosso é Vila Bela. Até São Inácio é estrada de chão. Então, o nosso dever, o governador vai fazer. 80 quilômetros de asfalto até a fronteira. Os bolivianos vão fazer 140 de São Inácio até a fronteira. Nós vamos interligar com o Pacífico, 1.800 quilômetros. 800 quilômetros, nós estamos da maior produção de ureia da América do Sul. Nossa ureia vem da Rússia, da África do Sul, da Alemanha. Aqui na Bolívia, 800 quilômetros de Vila Bela. E daqui até o Atlântico são 2.300. 2.300. Aí tem que rodear a América do Sul. Na América do Uma Sul. ligação, Pacífico. uma ligação muito importante. Muito, do muito Brasil importante. estratégica. Para o Brasil. Para o Brasil, sim. E para Mato Grosso, muito mais. O governo Mauro Mendes entendeu isso. E eu quero aqui agradecer também ao Otaviano Pivetta, que é um homem de muita visão, estrategista. Ele também encampou essa ideia e hoje o governo está trabalhando nesse sentido. Então, essa situação tira a Vila Bela de ser fim de linha, não perdendo a sua essência, da sua cultura, do seu povo, não perdendo a riqueza do meio ambiente, preservando o rio, preservando as cachoeiras, as nascentes,
a saída para Rondônia também. Nós vamos estar entregando um projeto de 102 quilômetros de asfalto, de projeto para o governador, dia 20. E aí, Douglas, e aí Bora Comigo vai me aplaudir. Os primeiros 20 quilômetros tem uma ciclovia. Uma ciclovia? Que maravilha, hein? Que bacana. Que vai chegar até o Jatobá. Cara, o esporte super em alta hoje no Brasil. Que vai chegar né? até a Cachoeira Jatobá. Até o Que é ponto. uma das os melhores pontos mais cachoeiras do estado. Querido, nós vamos de bike. Vamos de bike. Meu Deus, 20 quilômetros. Eu vou. Vamos de bike. Topo. Eu topo. Vamos de bike. Você aguenta, Douglas? Cara, eu já subi no Jatobá, velho. Eu lembro a subida como foi. Subi reclamando Gente, chegou lá pouquinho. com a língua de fora, querida. Oh, Eu falei, mas é gente, barulho, hein, meu? Gente, para. Ó, eu, com todo esse porte físico avantajado, e esses dois, o Lincoln e ele, com a língua de fora. Ai, O Lincoln vamos- passou vergonha. Deu febre. Deu Ah. febre. Deu febre. Eu falei, ai, vamos descansar. Aí tem a pedra lá que o Amado Batista descansou quando subiu na cachoeira. Vamos descansar aqui na pedra do Amado Batista. Amigo Batista. Amado Amado pra você, pra mim é amigo. Então o Amado Batista tem uma pedra lá. Tem uma pedra onde ele descansou lá. É isso daí, pessoal. André, olha, muito boa a sua história. Acho que. E não contou nem metade, nem a hein? metade. Nem a metade. Tá Eu nem vendo? falei do Julião Leite Brito, que foi o prefeito de Vila Bela, que enfrentou o Getúlio Vargas, Então, decretou o Estado independente de Vila mas Bela. nós Isso vamos abre ter uma, que isso segurar abre uma pra um segunda. próximo. Isso abre Tá uma bom. segunda temporada, né? Sim, com Olha certeza. aí, uma segunda querido. temporada com o segundo episódio. Agradeço muito a sua participação aqui. Eu que Enriqueceu agradeço. muito o podcast. E os pessoal de Vila Bela que deve estar em peso assistindo. Um abraço para vocês todos. Um beijo Siga- pra Vila Bela. Se inscreva no canal. Se você não conseguiu assistir, você pode entrar aí no Spotify e ouvir, pedalando, fazendo o que quiser, certo? Douglas, valeu. Obrigado, Mais Quirila. um. Mais uma. Obrigado, Quilila. Muito obrigado pela presença. Obrigado, Obrigado, Douglas. doutor André. Eu que agradeço. Se inscreva no canal, dá um toque no sininho para você receber notificações, tá? Pessoal, um abraço. Até mais, Douglas. Coração pra vocês aqui, ó. Esse Douglas é Beijo, romântico. Douglas.